Paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de louvar a Deus. Se os irmãos quiserem fechar os olhos para louvar em espírito de oração, tudo bem, tá? Ele me escutou, por isso que estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Eu gostaria de deixar uma palavra, que se encontra lá no livro de Jó. E na verdade é para falar um pouco sobre a história de Jó, né? Eu vou ler aqui alguns versículos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Deixa eu passar aqui para o outro versículo. O versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela.
E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema de ti na tua face. Senhor Deus, fala conosco através da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu queria falar um pouco sobre a palavra de Deus. Essa palavra ela é muito bonita. Não quer dizer que eu sou uma pregadora nem cantora, mas nós todos somos chamados para evangelizar, né? Fazer a obra de Deus. E Jó, ele era um crente, uma pessoa que cria em Deus. Ele era temente a Deus. E ele se desviava do mal, como o próprio Senhor disse para Satanás. Só que o inimigo, na realidade, ele duvidou que Jó realmente fosse fiel a Deus em sinceridade e não por causa dos bens que ele tinha. Mas na verdade o Jó, ele já tinha os bens que ele tinha antes, porque ele já era temente a Deus e ele era fiel. Então Jó, na realidade, ele sofreu uma injustiça. Tudo o que ele passou, todos os bens que ele perdeu, incluindo os filhos, foi algo injusto. Porque todo mundo conhece, irmãos, a história. Todo mundo já tem um pensamento fixo que Deus abençoa quem faz o bem e castiga quem faz o mal. Só que a realidade aqui, quem conhece a doutrina espírita, né, conhece que se alguém é bom, foi bom a vida inteira e sofre algum tipo de problema, algum tipo de doença, qualquer tipo de mal, eles falam que isso aí pode ter vindo de outras vidas, ou pode ter sido um pecado que a pessoa fez. Só que o livro de Jó nos explica que não, nem sempre a pessoa pecou, nem sempre a pessoa fez isso em alguma vida. O livro de Jó especifica aqui que ele sofreu uma injustiça real, porque foi posta à prova a fé dele. O inimigo duvidou da fé dele e falou com Deus: toca em tudo que ele tem para ver se ele realmente te serve. E aí Deus permitiu. Então, a história de Jó não fala sobre karma. A história de Jó não fala sobre que ele pecou em outras vidas ou ele pecou na própria vida dele. Ele era totalmente sincero, ele era totalmente fiel a Deus, temente a Deus, e tudo que ele tinha já era resultado dele temer a Deus, dele ser fiel a Deus. Mas ele sofreu uma injustiça. Ele perdeu tudo, mesmo assim. Ele não negou a Deus, não negou a fé em Deus. E tanto, irmãos, que naquela época, essa época de antigamente, eu fui observando, ele poderia ter 2 mulheres. E ele não tinha. Jó, ele só tinha uma mulher. A mesma mulher que ele teve, os 10 filhos primeiros, foi a mesma mulher. A mesma mulher que pediu para ele amaldiçoar a Deus, por causa que, como é que ele tinha perdido tudo e ainda estava sendo fiel a Deus, sendo temente a Deus, foi a mesma mulher que teve os outros 10 filhos. Ele era fiel, ele era tão correto que ele só tinha uma mulher, porque naquele tempo um homem rico desses podia ter mais opções, podia ter 2 esposas, que nem Jacó teve. E tem outra situação também, irmãos, que a gente pode observar que tem gente. Por isso que esse ensinamento que fala, tipo, fixo de que Deus só abençoa os bons e castiga os maus, é que tem muita gente que faz o mal. A gente vê que faz o mal e tem bem, e passa bem. Então, isso é uma prova, irmãos, que Deus não é injusto. Deus não é injusto. Porém, a gente não sabe, as coisas encobertas pertencem a Deus. Deus sabe o porquê aquelas pessoas têm tal coisas, fazendo coisas terríveis às vezes para os outros, né? Deus sabe o porquê, qual o motivo e como se foi, o que foi feito para se conquistar às vezes bens, a que custo, o que foi feito,
né? Então tem algumas pessoas que fazem mal e passam bem, não tem problema a vida inteira, mas Deus sabe o porquê e Deus sabe o que vai acontecer depois, né? Que essas pessoas não estiverem mais aqui na face da terra, porque a gente não leva nada do que tem aqui, né? Então Deus sabe de tudo. Por isso que às vezes muitas pessoas olham assim, puxa, aquela pessoa é tão boa e está passando tal situação, enquanto outra pessoa faz tanto mal, deseja mal, já fez não sei tantas coisas e está passando bem. Mas Deus sabe o porquê, porque Deus não é injusto, né? Então Jó, ele passou por tudo isso e Deus restaurou a fé dele quando ele orou. Porque durante todo aquele tempo ele estava reclamando, ele estava se lastimando da situação, ele estava triste, chateado. Não apareceu na realidade ele orando a Deus. Quando ele orou a Deus, quando ele orou pelos amigos dele e estavam indo embora, os mesmos amigos que acusaram ele de ter pecado, de ter feito algo para para passar aquela situação, Deus restaurou tudo que ele tinha. Restaurou todos os bens dele, inclusive os filhos, né? Então, irmãos, a gente tem que manter a nossa fé, mesmo que pareça que há alguma injustiça, porque o livro de Jó prova, ele foi injustiçado. O livro de Jó, ele demonstra que ele não fez nada de errado, ele não tinha o que, ele era irrepreensível durante a vida inteira dele. Ele podendo ter duas mulheres ou mais, sendo um homem mais rico e maior, que nem o próprio Senhor falou, no Oriente ele tinha só uma esposa. Ele era totalmente assim impecável em honestidade, em integridade, em temor a Deus. Então, sim, irmãos, sofremos injustiça, podemos sofrer injustiça porque às vezes somos provados na fé e Deus permite, até porque o próprio inimigo pode nos acusar e dizer que a gente está servindo a Deus porque tem as coisas, ou porque está passando bem, ou porque Deus não deu nenhuma prova. E aí Deus acaba permitindo. Então Deus não é injusto. Ele permite para que a gente venha dar bom testemunho, mas também quando a gente demonstra, a gente sai daquela prova, né? Tem até um corinho que diz: a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Independente do que a pessoa passa, depois daquilo ali Deus abençoa. Depois daquela prova, daquela situação que a pessoa está passando, se a pessoa persistir na fé, continuar orando, continuar firme na fé, não rejeitar a Deus, Deus abençoa a pessoa. Amém, irmãos? Era essa palavra que eu queria deixar para os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Paz do Senhor Jesus.